Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Em João 14, 6, 7 ele diz, o texto fala assim, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então o que é a verdade? Que verdade é essa que nos liberta? É Cristo Jesus. É a palavra. É o verbo. É Ele que nos liberta totalmente da ignorância que nós vivemos no mundo, achando que as coisas estão nas nossas mãos, no nosso controle. E por mais que a gente ache que isso realmente acontece, não, nós não temos controle de nada. Quando nós não deixamos que o Senhor controle a nossa vida, nós estamos totalmente sem controle, muitas vezes achando que estamos no controle, mas estamos indo para o abismo. Nós estamos alimentando aquilo que vai nos tirar a vida. Nós vivemos a cultura do mundo e por mais que Cristo sofra com tudo isso e não se afaste de nós, mas Ele não toca, não interfere, porque Ele quer que haja em nós o desejo de viver em Cristo. E aí por isso que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta ao ponto de nós não queremos mais viver do nosso jeito. Não convém mais. Como diz Paulo, tudo eu posso, mas não me convém mais fazer esse tipo de coisa. Não convém mais eu tomar essas atitudes, não convém mais eu fazer as coisas sozinho. Hoje convém eu orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que eu faço? Vou para a esquerda, vou para a direita, avanço, fico parado, o que eu faço, Senhor? Porque agora você vive a verdade. E a verdade é Cristo, Ele é o nosso GPS. Ele que sabe exatamente para onde devemos ir. Todos sabem como funciona o GPS, tem um satélite e de lá começa a achar a melhor rota para você. Muitas vezes eu dentro do carro fico imaginando, eu que conheço Itajaí, às vezes boto a casa de alguém que eu vou fazer uma visita e quando eu vejo a rota final, eu literalmente lembro, sei onde é que é. Mas eu começo a ver que o GPS faz uma rota totalmente desnecessária. Mas aí quando eu começo a observar, é desnecessária porque é mais longa, mas naquele período, pelo movimento, pelas sinaleiras que tem, pelo rush, o horário do rush, é o caminho melhor para chegar até lá. E é assim com o Senhor, muitas vezes o Senhor nos faz passar um tempo mais, caminhar um pouco mais, passar um pouco mais na aflição, entrar um pouco mais de cabeça no problema, e muitas vezes a gente pergunta: Senhor, onde tu estás? O Senhor está no céu, como um bom GPS, sabendo exatamente que passando por aquele lugar, daquela maneira, naquele tempo, você vai chegar onde você tem que chegar. Você vai chegar do outro lado da margem. Você vai chegar onde você vai colocar a mão naquilo que o Senhor entregou para você já antes do nascimento, um propósito de vida, e é Ele que conhece as rotas. Mas quando nós começamos a tomar a direção da nossa vida, nós começamos a escolher os caminhos, e as coisas se afastam porque o Senhor não nos impede. Mas Ele sofre porque nós deixamos de viver experiências grandiosas com o Senhor, porque tomamos direções e caminhos totalmente errados daquilo que o Senhor espera de nós. Quando nós vivemos a verdade, que é Cristo Jesus, nós recebemos dele discernimento, inteligência, nós recebemos dele dons, visão espiritual, nós recebemos do Senhor vida, recebemos reconciliação, fé, e tudo aquilo que é necessário para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui. E qual é o nosso propósito? Pregar o Evangelho. Não existe outro. O propósito do Senhor não é você se enriquecer, você ser reconhecido em todos os lugares, você ser alguém de sucesso, você ser alguém que as pessoas querem seguir nas redes sociais, onde o teu autógrafo vale muito dinheiro. E não que isso não possa acontecer, mas não é esse o propósito. O propósito é que o Senhor faça você passar por experiências, que o poder dele se manifeste em você, ao ponto de provar que o Deus é o mesmo de ontem e hoje e será eternamente. Esse é o propósito. Você tem que viver e se entregar a Cristo, porque quando você conhece a verdade, você já não se assusta mais quando as tempestades aparecem.
Porque você sabe, a tempestade só aparece para o barco que está navegando. O barco que está encostado, meu irmão, não sofre com a tempestade, mas ele parado não tem utilidade. Aquele que está no mar está sendo conduzido por Cristo Jesus, e se está sendo conduzido é porque tem um propósito, e o propósito é chegar do outro lado da margem. A tempestade vai aparecer para mostrar que Cristo não deixa o teu barco afundar. Essa é a verdade. Não existe outra. Eu vou contar algo para vocês. Não vou citar nomes, mas uma pessoa muito conhecida minha tinha que fazer um trabalho. E o trabalho era fazer um resumo de um livro, e o nome do livro era Autoestrada. E aí quando conversava comigo, ele dizia: olha, eu li esse livro, e esse livro é sobre um homem que mora numa cidade desde pequeno, nasceu naquele lugar, trabalha no mesmo lugar há muitos anos, só que a cidade está crescendo e está sendo criada uma autoestrada, e vai passar pela casa dele, a casa dele tem que ser desapropriada. O trabalho dele vai ser desapropriado porque a estrada também vai passar lá. O filho dele faleceu há pouco tempo e ele não quer sair da casa porque a casa traz lembranças do filho. Ele não quer sair do trabalho, não quer que o trabalho mude daquele lugar porque ele é muito sistemático e tem uma história naquele lugar. Foi o primeiro trabalho dele e ele trabalha lá até hoje, então ele não quer largar daquilo. O casamento dele está se afundando. E eu comecei a me interessar pela história e comecei a perguntar: e aí, como é que foi? E o final do livro? Como é que foi o final da história? Aconteceu a autoestrada, ele se separou, restaurou o casamento? O que deu? A pessoa me disse assim: olha, é porque eu não li o livro todo, mas eu vou fazer o resumo mais ou menos assim, porque a pessoa que vai corrigir também não leu, então está tudo certo. E aí na hora o Senhor me trouxe algo no coração dizendo que é exatamente assim que nós vivemos, meu irmão. Alguém está fazendo um resumo da tua vida e muito feiamente está te entregando e você está acreditando. Só quem conhece a tua história é o escritor, e o escritor é Cristo Jesus. Tem gente que está entregando para você um resumo nojento da tua vida, dizendo: acabou por aqui mesmo, a autoestrada vai passar, coisas novas vão vir, e você já não faz mais parte da história. E você acredita, porque você não busca a verdade. A verdade é que nós vamos voltar para casa o dia que a trombeta tocar, mas enquanto isso não acontecer, há vida em nós. Mas nós já acreditamos no resumo. É mais fácil. A preguiça de buscar a verdade, a preguiça de ler, a preguiça de buscar intimidade com o Senhor, a gente aceita o que está sendo dito. E por isso, meu irmão, tem muitos lugares que são ministrados o Evangelho e você vê como é que o povo está lá, como é que tem pessoas que ouvem aquilo, porque não conhecem a verdade. E aí tudo que é falado, aí aceita do jeito que está, porque é muito trabalhoso eu ir buscar atrás da informação real, mas a informação real está na nossa mão. Se você não tem como ler, se você não tem acesso à Bíblia, você olha para o céu, que de lá vem o socorro e desce sobre você o discernimento daquilo que é verdade, e você começa a viver de uma maneira que ninguém mais te engana. Ele é a verdade. Mas isso só aconteceu, meu irmão, nós só temos hoje acesso à verdade porque existe uma ferramenta poderosa que deu início a isso tudo. Amor. Por causa do amor, hoje nós temos acesso à verdade. E onde está na Bíblia que existe esse amor que gerou tudo isso? Também João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Hoje você tem acesso à verdade. A verdade é que Deus te ama. Você hoje tem tudo, e tudo que tu precisa está liberado no céu, porque o véu se rasgou sobre a tua vida, porque existe amor de Deus sobre a tua vida. Hoje você tem acesso à verdade, você não precisa mais viver por um resumo feio, ridículo que o mundo te entrega, porque você tem acesso à verdade, porque tem um pai que te ama. Lá no jardim do Éden, quando houve o pecado, o inimigo teve poder de dominar aquilo que até então era do homem. Começou a tomar conta do mundo e começou a ter liberdade para trabalhar no mundo, porque conseguiu essa liberdade através de Adão e Eva quando pecaram. Deus poderia ter tomado de volta com força, sim, mas Ele fez da melhor maneira. Ele pagou o preço.
entregou o Filho, e quando o sangue do Filho caiu na terra, a terra se abalou, diz que houve grande estrondo, o véu se rasgou, e aí a partir daquela hora o diabo foi envergonhado, e Deus disse: agora eu paguei o preço, nada mais te pertence, e tudo voltou para a minha mão, aquele que me quer, aquele que me buscar, me encontrará. E agora quando você procura a verdade está literalmente entregue para você. E aí você começa a ver que a verdade já sempre esteve dentro de você, porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de você, e você começa a ver que a informação verdadeira sempre esteve aqui. E aí você já não aceita mais resumo, você não aceita mais qualquer história, você não aceita ponto final para a tua vida, você já não vai mais atrás daquele médico que diz: acabou, tantos dias de vida, tu não tem mais como se livrar. A tua empresa faliu, teu casamento não vai dar certo, teu filho nunca vai voltar para a igreja, nunca vai acontecer isso. Isso é coisa de louco, isso é coisa de crente que não tem cabeça, acho que não está vendo que a economia está indo para o caos, não vai resolver, não vai dar, e o mundo só sabe dizer isso para você. Mas nós cremos que o nosso Redentor vive, e tudo é possível aquele que crê. Essa é a verdade. Aquele que crê, meu irmão, não falta nada, a fonte é Jesus Cristo. E quando você conhece a verdade te liberta. E aí você já não se incomoda. Claro que a gente se preocupa com as informações. Você vê a televisão, meu irmão, dependendo do canal que você liga, quase escorre sangue na tela de tanta desgraça. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, a gente sabe que isso é um sinal da vinda do Senhor. E aí, apesar de eu estar preocupado, eu me preocupo não que as coisas vão influenciar na minha vida, eu começo a me preocupar porque Ele está vindo, e tem gente que ainda não entendeu que pode ter uma vida melhor em Cristo Jesus. Isso me preocupa. Tem gente que se preocupa porque não consegue mais trocar de carro, não consegue trocar de carro, os sonhos de viagem não podem acontecer porque está tudo bloqueado, está tudo fechado, as finanças não estão acompanhando os preços das coisas. A gente tem que, como crente, tem que ver essas coisas e se preocupar. O Senhor está voltando, mas tem gente que ainda não entendeu que pode ser levado aos céus novamente, e eu tenho que correr para entregar uma palavra, que é para isso que eu fui chamado. Essa é a verdade que o Senhor nos entrega. A preocupação com as coisas que estão acontecendo é um alerta que a gente tem que correr. Tem gente que diz: como Senhor, eu espero a tua vinda. Senhor, volta logo, porque eu não aguento mais essa vida. E eu te pergunto, o Senhor só vai voltar quando todos receberem a palavra. O Senhor só vai voltar quando todos tiveram a liberdade de escolher Ele ou o mundo. E aí eu te pergunto, você está com pressa que o Senhor volte? Para quantos você tem pregado o Evangelho? Para quantos você tem entregue a verdade, dizendo: essa é a verdade, você pode escolher sim ou não, mas essa é a verdade. Queremos que o Senhor volte, mas a nossa parte a gente não faz. Queremos que o Senhor volte, mas nós não vivemos a plenitude da verdade. Muitas vezes deixamos de viver a plenitude para vivermos como covardes. O Senhor diz que o covarde não herdará o reino dos céus, está lá em Apocalipse. O covarde, sabe qual é o covarde? É aquele por situações que o favorecem, esconde o que sabe da verdade no bolso e vivem as situações que acham melhor, e quando conseguem viver aqueles prazeres do mundo, tiram a verdade do bolso de novo e tentam se consertar com o Senhor, e ficam fazendo este jogo por toda uma vida. Mas o tempo vai chegar e a conta vai ter que ser acertada. E eu pergunto para você, o que você está fazendo com as escolhas que você tem? Você ainda está vivendo com a mentira que o mundo tem te oferecido porque é mais confortável para fazer nesse momento? Ou você tem enfrentado as aflições e as lutas da vida, querendo que o Senhor está no controle de todas elas, e elas não são para te matar, mas para te gerar uma experiência grandiosa com o Senhor? Essa é a verdade. Não tem mentira. Deus nos enviou o Filho para que a gente conheça o caminho. O que é o caminho? É Cristo Jesus. É o caminho onde a gente deve andar para que a gente possa voltar para casa. Essa é a verdade. Cristo Jesus é o nosso caminho. É o caminho que a gente tem que andar sempre. É um caminho estreito, porque no caminho vamos perdendo as coisas que devemos perder, manias, pensamentos, práticas, jeitos e comportamentos que tem que ficar para trás, porque o caminho é estreito, não cabe mais nada, não cabe nada que eu devo trazer, porque no final disso há uma porta, porque diz que a porta é estreita, é Cristo Jesus, porque não passa nada, só você. É um caminho que vai nos levar para casa. O Senhor, através do Filho dele, além de salvar você, tirar de você o peso do pecado, entregou para você alguém que vai te levar para casa. Essa é a verdade, que é Cristo Jesus.
A verdade é que nós somos amados por Deus. Fez tudo o que fez e o plano do Senhor é sempre nos favorecendo. Sempre tentando desfazer o que nós fizemos de errado, e através de Cristo Jesus agora nos entregou a graça, para que a graça do Senhor possa nos perdoar todo o tempo, possa nos consertar em todo momento. Mas o Senhor espera que a gente comece a precisar ser consertado menos, ser perdoado menos. Nossa carne é pecadora, mas o Senhor espera que a gente aprenda cada dia mais e nos policie cada dia mais, para que a gente não erre nas mesmas coisas que nós sempre erramos. E diz a palavra que o Senhor também é vida. E isso para nós é uma declaração de vitória, porque a morte para nós não é o fim. E não porque nós temos vida, depois vamos voltar reencarnado. Não porque nós vamos viver eternamente em Cristo Jesus. Esse é um período, daqui a pouco a gente se despede dessa carne, desse transporte que o Senhor nos emprestou para andar por aí. Mas daqui a pouco a gente vai viver na eternidade com o Senhor. Não existe morte para aquele que está em Cristo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que a palavra nos garante. Nós precisamos entender que tudo isso só aconteceu, as verdades e nós temos Cristo Jesus na nossa vida, vivemos pela graça do Senhor, porque houve amor de Deus. O amor é o mais importante. Olha só, 1 Coríntios 13, do 1 ao 7 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu vou dizer para você, você quer saber se você está vivendo literalmente a verdade de Cristo? Aí eu pergunto para você e você mesmo se responde: você tem amado as pessoas? Você tem amado você? Você tem amado o seu inimigo, o seu vizinho, que muitas vezes te incomoda, um parente que é difícil? Você tem amado? Porque a verdade é essa: sem amor, de nada adianta. A palavra diz: você pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer para o monte sair daqui para lá e fazer isso várias vezes, resolver todos os problemas da tua vida. Mas o Senhor vai se apresentar para ti um dia, você vai falar todas as coisas que você fez no nome dEle, Ele vai dizer: eu não te reconheço. Porque a marca do Senhor se chama amor. Se você não ama, você não tem a marca da verdade em você. Então você pode ter a Bíblia de cor na sua mente, meu irmão, e sair falando versículo para todo mundo. As pessoas que recebem vão ser edificadas, mas um dia você vai se apresentar para o Senhor e dizer: eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome, eu curei pessoas em teu nome. E Ele vai dizer: eu não te reconheço, porque não ama. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas, meu irmão, e as coisas não acontecem e a gente pensa: por que não aconteceu? Só passei vergonha e orei e nem se resolveu. Porque a gente ora daquele sentimento assim: ó, vou orar porque é obrigação, vou orar porque pediram, se não ficar chato eu não orar. Mas quando você ora com aquele sentimento que o problema é meu, esse sofrimento também é meu, eu vou orar porque eu estou sentindo no meu coração, a dor também está em mim. Eu vou orar com amor porque eu quero que Ele receba esse milagre, porque eu creio num Deus que é capaz de fazer. E tu choras junto, tu sofres junto, e através do amor de Cristo Jesus que exala de você, o milagre acontece. Porque a verdade é essa: sem amor nada adianta. Você pode vir para a igreja, meu irmão, todos os dias, dia que nem tem culto. Você pode fazer vigílias de anos e anos, de horas e horas. É bênção, você vai receber coisas importantes do Senhor, vai, mas o mais importante você não tem, é o amor. Você fala de Cristo, mas não vive Cristo. E a maior propaganda do produto é você tê-lo em você. Quando você vive em Cristo, quando a verdade está em você, você não precisa nem falar de Cristo, as pessoas reconhecem Cristo em você.
começam a olhar para você, veem em você que aquele rostinho já não é mais o mesmo. Aquele olhar já tem um brilho diferente. Você já se torna até mais bonito do que um dia foi. Porque Cristo está em você. Você já não se reconhece mais. Quando você vê falando coisa, meu irmão, fala por mim. Eu nem há muitos anos de pastor tenho. Se eu for comparar com o bispo Fernando, o bispo Eli, pastor Bartolomeu, então não vou nem fazer conta para não passar vergonha. Mas às vezes eu venho para casa depois de ir aconselhar alguém e eu fico impressionado com aquilo que eu falei. E aí eu começo a ver o Senhor se manifestando em mim, porque o conhecimento é dele, eu sei que a fala foi dele. E eu venho para casa muito feliz, porque o Senhor poderia ter escolhido qualquer um, escolheu eu. Mas o meu coração estava inclinado em servir, Ele me usou, e eu te digo o quanto o Senhor tem visto o coração inclinado para que Ele possa te usar. E não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com amor. Quando tu ama o Senhor, ama fazer a obra, Ele te pega aqui e diz assim, ó, vai lá e faz, entrega essa palavra, vai ser lindo, porque eu estarei ali. Essa é a verdade. O texto diz, agora que nós vamos para o texto, tem tempo agora que eu vou para o texto. Estou igual o bispo Marlon aquele domingo, agora que eu vou começar o louvor subiu. Olha só, vou voltar um pouquinho ali no texto para a gente, eu vou reler para vocês rapidinho, né? Então Jesus disse para que os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O texto nos ensina algo imprescindível. Tem que crer. Isso é fato. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o crer, meu irmão, é algo que não funciona sozinho. O crer se manifesta através de atitudes. E tem duas atitudes aqui nesse texto que nós temos que entender. Você vê que o Senhor estava falando para quem já acreditava nele. Mas para aqueles que ele acreditava, ele ainda falou de uma maneira dizendo assim, ó, vocês creem, ok, mas para que isso tudo aconteça, vocês têm que ter atitudes para esse crer ser algo vivo. O primeiro deles é constância. E o que o texto diz sobre constância? Se vocês continuarem a obedecer. Você pode crer, meu irmão. Eu creio em Jesus. Tu pode perguntar para qualquer coisa, até o que não é nem muito crente, até o diabo crê em Jesus. Não é cristão, mas é crente. Mas ele não tem constância em Cristo. Ele não obedece a Cristo. Crê, mas não tem o principal para que o crer se manifeste. E a primeira coisa é constância. E olha só o que diz que é constância. Qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever, assiduidade, frequência, persistência, insistência e obstinação. Quem é constante em Cristo, meu irmão, não vive com um sentimento de desistência. Quando você está constante em Cristo, você nunca pensa em desistir. As pessoas que estão do teu lado dizem assim, cara, não sei, tu é crente teimoso, cara. Não adianta insistir nisso aí, cara, já deu, toca a vida, sai dessa igreja, não vai mudar nunca. Quando a tua vida, quando tu estava fora da igreja, era bem melhor do que agora. Mas quando você está constante em Cristo, você não desiste, porque você já recebeu o sim do céu sobre a tua vida, e você sabe que o tempo de Deus é diferente do teu, mas Ele está agindo a teu favor. Não aconteceu ainda, isso não quer dizer que não está pronto, só não chegou o momento do Senhor te entregar, e você se mantém constante, porque você sabe que o maior presente, você já tem a presença do Senhor na tua vida. O resto, meu irmão, é perfumaria. Se acontecer, Ele é Deus, se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Vamos lá para mais um pedacinho do livro de João, 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O ânimo é a constância daquele que crê. Se você crê em Jesus Cristo, meu irmão, você não se importa com a aflição. Você sofre. Você às vezes é pego de surpresa. Claro, nós somos seres humanos. Quem aqui passa por uma aflição e consegue muitas vezes dormir tranquilo à noite? É fácil chegar aqui e dizer, não, creia em Jesus, está tudo certo. A gente sabe que é um exercício. A gente sabe que a nossa natureza humana, quando começa a perder o controle da situação, fica apavorado.
Mas aos poucos, quando a gente vai se acalmando, e cadê a calma do cristão? Oração. Quando você vê uma situação que está acontecendo, começando a sair do teu controle, o que você faz? Se desespera, você ora. Aí a paz que excede todo o entendimento desce sobre a tua vida e você começa a ver coisas que até então você não via. O Senhor começa a ministrar no teu coração dizendo: ei, está tudo bagunçado, mas é eu que estou fazendo obra. Então te tranquiliza que daqui a pouco vai estar melhor do que estava. Tem bom ânimo, eu já venci. Aí você começa a pensar assim: se ele já venceu é porque ele já cumpriu isso. E isso mesmo, o Senhor já foi na frente. Essa batalha que você está passando, ele já passou, ele já venceu, ele já sabe. Sabe igual o jogo de videogame? Alguém já jogou, já sabe a fase, já sabe como vencer aquela fase. Ele já venceu, ele já sabe qual caminho te guiar. Ele é o nosso GPS, mas você tem que passar. Então dê bom ânimo, você não vai morrer ali, porque eu já venci, sei por onde te mandar, mas você tem que passar, porque eu preciso manifestar o meu poder sobre você, e aí as pessoas vão crer que eu ainda faço. Constância. E aí eu vou dizer para você algo, para você entender. 1 Samuel 17, 34 ao 35. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, eleva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba, lhe dou um golpe até matá-lo. Quando Davi falou isso para Saul, era o momento que ele estava dizendo: ei, deixa que eu vou derrotar esse gigante aí. E aí o Senhor dizendo: cara, tu é muito novo, tu é jovem, a armadura nem servia nele. Mas quando ele falou tudo aquilo que ele passou lá atrás, defendendo as ovelhas, brincando com leões e com urso, ele não falou dizendo: não, eu já estou acostumado a sofrer lá mesmo, eu tenho que matar leão, eu toda vida já estou acostumado a resolver BO mesmo. Não, ele falou dizendo aquilo como uma característica positiva, como uma capacitação que ele recebeu do Senhor. Ei, deixa que eu resolvo, porque lá nas ovelhas do meu pai eu derroto leões, eu derroto o urso. Então quem é esse aí que está ofendendo o exército do Senhor para mim não derrotar também? Falou das aflições que vivia, das lutas que teve, com orgulho, porque recebeu do Senhor características de um verdadeiro soldado sem nunca ter sido um. E aí quando a gente começa a passar por aflições, o Senhor nos coloca leões e ursos para que a gente tenha que literalmente lutar com eles, a gente chora, reclama. Começa a duvidar do Senhor, dizendo: Senhor, onde tu estás? Por que isso na minha vida? Por que eu? Por que logo eu? E a gente não entende que muitas vezes o Senhor está fazendo contigo como fez com Davi, te preparando para reinar lá na frente. Mas para você reinar lá na frente, você tem que ter essa capacitação agora. Você quer ser grande lá na frente, você não tem que fazer um curso aqui. Você não quer ganhar melhor, você não tem que fazer um curso de capacitação, você não tem que fazer uma faculdade. É bom fazer faculdade, você larga a tua família, tem que estudar. Final de semana, onde todo mundo está passeando, tu está lá nos livros, tentando devorar o maior tempo possível aquele conhecimento. Se você pudesse pegar um chip e botar de conhecimento aqui, ninguém fazia faculdade. Mas para você chegar onde você quer, você tem que passar por aquilo. E com o Senhor não é diferente, meu irmão. Nós queremos ter grandes experiências com o Senhor. Tu quer reinar na tua casa, tu quer reinar na sociedade, e não como soberba, mas assim ao ponto de reinar sobre o inimigo da tua vida. Não é reinar sobre as pessoas, sobre o inimigo, ao ponto que o inimigo não consegue mais tocar em você, porque você reina agora na sua vida através das aflições que você venceu, através dos leões e ursos que você matou. E aí quando você fala para as pessoas, o teu testemunho de vida é um sofrimento. O Senhor me salvou, glória a Deus, que eu não aguentava mais, meu Deus, é tanto sofrimento na minha vida. Olha, pastor, meu Deus, tu vê até o cavalo da carroça chora. E a pessoa vem chegar: pastor, eu passei por uma situação difícil, mas glória a Deus por isso, porque hoje eu estou mais forte. Agora o inimigo já não me passa mais a perna naquele ali, porque aquele golpezinho ali eu aprendi, quando ele vem eu só levanto a perna e ele passa batido. Eu quero aprender coisas novas, mas quero aprender sem passar pelas situações. Não é assim, essa é a verdade. Quer ser capacitado pelo Senhor? Diz para o Senhor: Senhor, me bota no jogo. E no jogo, meu irmão, tu vai levar rasteira, vai levar pontapé, tu vai cair, vai levantar com a boca cheia de grama. Mas se você não for, você não aprende a jogar. E aí quanto mais você joga, mais você aprende os dribles novos. Daqui a pouco o inimigo fica tonto e diz assim: esse aí eu não quero mais não, vou pegar outro, que esse aí já está muito esperto. E é assim que o inimigo se afasta de você. Essa é a verdade. Ele é a verdade e a vida.
A nossa verdade, meu irmão, é que a gente tem que estar todo o tempo preparado para ser forjado pelo Senhor. E a forja do Senhor é a capacitação do Senhor todo dia, nos colocando na tempestade. O bom barqueiro é aquele que está fechando o tempo, não se apavora, porque ele sabe exatamente como passar por aquilo. Agora bota eu com um barquinho lá fora, não precisa ir muito longe, 2 metros para longe, onde já não dá pé. Começar a fechar o tempo, eu já começo a cair em desespero, porque para nadar só para baixo. Mas pega um cara que é pescador, o cara diz, não, fica tranquilo, meu irmão, isso aí já vai dar para passar, noroeste, sudeste, não sei o que eles falam. Para mim, vento é tudo igual, mas para eles têm sempre uma direção diferente. Para mim, deu vento, eu já vou para cá que vai chover. Mas porque a experiência, sabe até onde pode ir, sabe como fazer, sabe como colocar o barco ao ponto de não virar. Se eu ver uma tempestade, eu já viro o barco para vir embora, aí viro o barco, já vira, acabou-se. Mas o cara que está acostumado a todo dia fazer isso, todo dia consegue fazer de uma maneira melhor. É assim com o Senhor. Nós queremos ser capacitados por Senhor dentro de casa. Tu quer estar firme toda a vida com o Senhor, ter uma palavra poderosa de vitória para alguém, mas nunca quer passar por uma luta, porque na luta o Senhor traz a nós vitória. O Senhor nunca vai te botar na luta para você ter um testemunho de derrota, meu irmão, é vitória. Mas a luta muitas vezes é demorada, é sofrida, para que você dê valor para aquilo que você receber, para que não seja mais um botãozinho de escoteiro que você bota no uniforme só no bingo quando tem encontro. É algo que você bota no peito, alegre, mostrando para os outros, eu passei por isso, Cristo Jesus estava comigo. Essa é a verdade, nós temos que passar por todas essas coisas. Nós nunca, meu irmão, vamos receber as coisas de graça, não é assim que funciona. A segunda, e não tão pouco importante como a primeira, que é a nossa constância no Senhor, é a obediência. Lá no texto diz, se vocês continuarem a obedecer, ele estava falando para quem já acreditava nele, os meus ensinamentos serão de fato, olha só, se tiverem constância, né? Porque ele disse, se vocês continuarem, se vocês tiverem obediência, porque ele disse, se vocês continuarem obedecendo meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o segundo ponto importantíssimo para que a gente possa viver grandes coisas com o Senhor é a obediência. Em João 14, 15 e 21 diz assim, ó, e se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei para ele. Mais uma vez, o amor. O amor é a chave de todas as coisas. O amor é a chave que nos faz viver a verdade. O amor é a que nos faz viver a revelação de Deus sobre a nossa vida, para nós e para outros. Quando nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos ao ponto de nos permitir ser forjados, consertados, alertados todo o tempo. O pai que realmente ama diz não para o filho, puxa a orelha, briga quando não pode, quando não deveria estar feito algo, corrige. E o Pai, o nosso Pai Celestial não é diferente, Ele te ama ao ponto de querer ter liberdade em você para te corrigir. E como é que funciona isso? Através do Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, que te constrange pelo amor, e aí você começa a sentir dentro de você, não era para ter feito, não devia ter dito, não devia ter me comportado dessa maneira, e que você faz, se sabota, não. O amor de Deus funciona para nós, a gente ao ponto de nos amar, a gente não se anula por isso, mas a gente se conserta, volta atrás, pede perdão, desfaz aquilo que fez. Essa é a demonstração do amor. O amor funciona dos dois lados, tanto para o outro quanto para nós mesmos.
Mas aí quando a gente começa a viver a verdade começa a ministrar todo o tempo através do Espírito Santo de Deus, nos dizendo o que devemos e não fazer. Mas é algo que a gente vai viver todo dia através das demonstrações do poder de Deus sobre nós. E a demonstração vem através das dificuldades, das aflições, dos momentos difíceis. E claro que isso não é sempre, meu irmão, senão você daqui vai sair com a impressão dizendo: é quarta-feira, não vou mais, porque o pastor Jean disse que nós vamos passar aflição direto. Meu Deus, já estava ruim, agora ele disse que vai piorar. Claro que não, tem um tempo de bonança, tem um tempo que o barco está navegando e o céu está limpo, está de cruzeiro, né, como dizem a linguagem dos navegantes. Mas daqui a pouco vem uma tribulação e o que acontece? Você não se desespera, porque independente do tempo que está, quando você olha para o céu, a presença... Então, meu irmão, ele provoca o vento, é ele que provoca a tempestade, mas é ele também que tem o poder de acalmar todos eles. E muitas vezes a gente fica: porque o diabo se levantou contra mim, porque o diabo, coitado, às vezes o diabo não tem nada a ver com isso. Não foi o diabo que mandou o leão e o urso pegar as ovelhas do pai de Davi. Foi Deus permitindo que aquilo acontecesse, porque assim ele fazia com que Davi criasse, gerasse um verdadeiro guerreiro dentro dele. Quando Samuel chegou na casa de Davi, falando que o pai dele começou lá, os filhos começaram a se apresentar, ele começou a olhar, o Senhor disse: ei, não se engana, Samuel, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quem é que foi chamado para ser rei? O mais novo, nem capacidade para ser rei tinha. Cuidava das ovelhas, mas o que ele estava fazendo naquele momento, meu irmão? Era o único que estava trabalhando. Os outros estavam em casa. O que aqueles homens estavam fazendo em casa naquela hora? O Senhor escolheu aquele que trabalha, o Senhor escolhe aquele que enfrenta. Eu não vi em nenhum momento o texto falando que Davi estava lá chorando, fazendo o serviço que tinha que fazer, porque os outros irmãos não faziam. Davi estava lá cuidando das ovelhas e reclamando que os irmãos não foram ajudar. Só diz que ele estava trabalhando, lutando e cuidando das ovelhas do Pai. E é isso que o Senhor quer ver em nós. Alguém que trabalha sem reclamar. Alguém que enfrenta as dificuldades, falando como a palavra diz: em tudo dê graça. É você acordar de manhã, ter algo para enfrentar, e você: obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir que eu cresça mediante a Tua palavra, porque eu sei que a verdade já me libertou desse problema. E aí você vai feliz. Claro, é fácil? Claro que não é, irmão. Não estou inventando um mundo de Barbie aqui que não existe. A gente se levanta de manhã, já lembra dos problemas, das aflições, coisas que não dão, é acordos que não dão certo, é situações que não abrem, o céu parece estar fechado. Mas o Senhor diz: em todas as coisas dê graça, porque se ainda está fechado, não é porque não resolveu, é porque o Senhor ainda está trabalhando naquela situação. O Senhor não perde controle das coisas. Noé ficou preso durante 1 ano dentro da arca e não era castigo. O Senhor estava aguardando ele, e quando a porta da arca abriu, estava o mundo todo preparado para que Noé tivesse uma nova vida. E muitas vezes nós nos trancamos numa situação e começamos a nos esperar, achando: Senhor, onde Tu estás? Por quê? Por quê, Senhor? E a gente não entende que o Senhor está ali, permanecendo nós dentro daquela situação, para que a gente aprenda um pouco mais, para que a gente se forje um pouco mais, para que a gente se aproxime um pouco mais do Senhor. Porque naquela situação, no apavoro, naquela situação de medo, geralmente a gente se inclina ao Senhor, e muitas vezes o Senhor permite, porque naquela situação, se Ele nos livrar agora, a gente acha que não precisa mais do Senhor e vai caminhar sozinho. E o Senhor quer que a gente entenda, por mais que tenha que sofrer um pouco, que não temos como viver sem o Senhor sobre a nossa vida. Essa é a verdade. Sozinho nós vamos cair no abismo. A palavra diz lá no início que o Espírito Santo de Deus se movia à face do abismo. O Espírito Santo está ao redor do abismo, tentando fazer de tudo para que você não perca a sua vida. E isso tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor, se você aceitar aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida. Haja luz. O Senhor declarou sobre a sua mente, sobre o teu coração, a luz, para que você comece a viver a luz da palavra, como diz o bispo Eli. Nós já temos uma palavra que nos ilumina hoje, está aqui, a palavra do Senhor é a verdade, é essa, meu irmão, não tem engano. Quem te falar outra coisa diferente disso está mentindo. A luta é sobre a nossa vida, mas tem bom ânimo, Ele já venceu elas. Maior é aquele Deus que está contigo do que aquele que se levanta no mundo. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, quando vai até o Senhor, busca descanso e encontra descanso. E o descanso do Senhor não é você ficar sentado chorando, é você se movimentar, fazer como Davi. Tem urso, eu vou matar o urso. Tem leão, eu pego pela juba e mato aquele leão, porque é o Senhor que te dá força.
Davi, quando jogou a pedra, meu irmão, tu acha que foi a pedra que Davi lançou, com a força que ele tinha de jovem que matou? Não, a força que ele recebeu foi do Espírito Santo de Deus. A pedra chegou onde deveria, mas só aconteceu porque ele teve coragem e fez o movimento de lançar. E é isso que o Senhor espera de você. Se lance e se apresente no problema dizendo: eu vim aqui, eu sou maior do que isso que se apresenta, porque Cristo Jesus está em mim. E o inimigo que se levanta contra a sua vida vai fugir de você. Mas a gente se encolhe. Você deixa de viver a verdade. Há poder de Deus sobre a tua vida. Quando você levanta as tuas mãos, você diz: em nome de Jesus, essa situação não vai tirar o meu sono. E você fala com fé, meu irmão, você vai dormir na melhor noite da tua vida, porque há poder naquilo que você fala em nome de Jesus. A vida é fácil? Não, não é. Mas em todo momento o Senhor se manifesta através da luta que você passa, dizendo: eu sou o mesmo. A luta pode estar grande, mas não é maior do que o amor de Deus sobre a tua vida. Essa é a verdade. E essa verdade nos liberta. Para a gente finalizar, meu irmão, 3 coisas importantes. Quando a gente vive a verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, a gente tem que entender que Jesus não considera o nosso passado. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, deixa o que ficou para trás, para trás. Deus disse que tudo aquilo que a gente fez, as nossas incredulidades, os nossos pecados, as nossas falhas, Ele jogou no mar do esquecimento e nem lembra mais. Às vezes eu fico imaginando a gente falando para o Senhor: Senhor, porque lá atrás eu fiz isso, Senhor, porque isso, porque eu fiz aquilo, porque eu me culpo sobre isso. Aí às vezes eu fico imaginando o Senhor olhando para nós, dizendo assim: ó, pois é, eu não sei nem mais do que estás falando, eu até esqueci, apaguei da minha agenda, não lembro mais o que é. E a gente fica se lamentando sobre um passado. Não existe mais, uma nova criatura, você é em Cristo Jesus. Cristo não quer saber do teu passado, meu irmão. Jesus nos fortalece no nosso presente. Mateus 6,11: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. No dia de hoje, o Senhor te serve pelo que tu é hoje. Não leve em consideração o que tu era lá atrás, porque hoje você é uma nova criatura. Então hoje, quando você tem fome, a palavra te alimenta. Se você precisa de discernimento, se a fome é essa, o Senhor te alimenta. Se você precisa de fé, pedindo ao Senhor tudo aquilo que você precisa, o Senhor derrama sobre você como um alimento verdadeiro e firme, que é a palavra do Senhor, te dando todo o nutriente, toda a força, todo o alimento que você necessita para vencer aquele dia. A vida é difícil, se você pensar, meu irmão, dezembro está tão longe, tem tanta coisa para me fazer, tem tantos sonhos, tem tanta coisa que eu acho que eu não vou dar conta. Vença o dia de hoje. Determine para o Senhor: essa quarta-feira vai ser a melhor quarta-feira da minha vida. E amanhã, quando você se levantar, os seus problemas levantam junto, mas em pé do teu lado, eles não chegam na altura do teu joelho, porque maior é a tua presença sobre aquele lugar que você é colocado lá como Cristo Jesus para dominar todo mundo. E terceiro e último, Jesus já garantiu o nosso futuro. Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a verdade. Eu vou ler de novo para você guardar isso no seu coração para uma vida. Essa é a verdade do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tem para você. Ninguém conhece os planos que o Senhor tem para você. Só Ele. O mundo não conhece, o inimigo não conhece, você não conhece. Só Ele, porque Ele é que escreveu a tua história. Não se engane com os resumos imundos que o mundo tem te entregue. É só Ele que sabe. Ele escreveu a tua história. Planos de fazê-los prosperar, de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É esse o plano que o Senhor tem para você, esse é o teu futuro, essa é a verdade. Mas para que isso aconteça, meu irmão, você tem que inclinar o coração a Cristo. Inclinar, pastor, o que é isso? É você dizer para o Senhor: Senhor, já não é mais eu, já não quero mais eu, já não quero mais ter o controle, já não quero mais as minhas vontades. Me ajuda, Senhor, a desistir das minhas vontades todo dia.
Tira de mim, Senhor, a impulsividade de resolver as coisas na hora da raiva. Me dê calma. Isso tudo é um exercício, meu irmão, não acontece na hora, mas é todo dia, buscando no Senhor entendimento, palavra, orando, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus que fala com você. O Senhor vai te fortalecendo e como um exercício você vai ficando forte, cada vez mais forte, e daqui a pouco quando você vê, urso e leão para você, meu irmão, vira gato. Daqui a pouco você já está querendo problema do tamanho do dinossauro, que o resto para ti já está de boa, porque o Senhor vai te capacitando, e aí você já vence os seus, daqui a pouco se oferece para lutar a luta de outro, e aí começa o evangelho que o Senhor nos colocou nas mãos, que é o evangelho da reconciliação. Você reconcilia as pessoas que estão perdidas quando você diz: ei, o Senhor mandou eu como um bom soldado para lutar essa torre, nós vamos vencer agora. Mas não é amanhã, não, é agora. O Senhor mandou eu aqui para nós orar e determinar que agora você está saindo do fundo do poço agora, você vai sair dessa depressão agora, as portas vão abrir agora. O problema é que a gente não crê, meu irmão, tu sai para orar para os outros, já sai com medo. Meu Deus, e se o inimigo se manifestar, o que eu faço? Que vergonha. Se eu falar e não acontecer, meu Deus, que vergonha. Eu não sei nem o que dizer, que vergonha. Porque nós não conhecemos a verdade, nós não nos aproximamos cada vez mais da verdade. Quando você conhece a verdade, o Senhor diz: eu deixei vocês poder para fazer igual e maior coisas que eu já fiz até agora no meu nome. Você vai levantar as mãos e as pessoas vão ser curadas, e os demônios serão expulsos. Nações serão estabelecidas, coisas serão consertadas, montes sairão do lugar para o outro, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você não viver a verdade como sendo a verdade, não é uma verdade, meu irmão, não é uma possibilidade de verdade, não é a verdade de alguns, cada um aqui tem a sua verdade de algum assunto, mas existe uma verdade suprema sobre a nossa vida, e o nome dela se chama Jesus Cristo. Que você se incline o teu coração a Cristo Jesus, que com certeza o Senhor vai fazer uma nova esperança, uma nova fé, uma nova história, vai gerar para você experiências no sobrenatural que você nunca teve, através daquilo que você vai fazer de diferente. Quer ter experiências diferentes com o Senhor? Tem atitudes diferentes. Pare de tomar conta da sua vida sozinho e chega aqui na quarta, no domingo, dizendo para o Senhor: Senhor, por que isso aconteceu? A gente vem de bobo, meu irmão, que a gente sabe a resposta. A gente sabe que porque a gente fez o que não deveria, tomou decisões que não devia, foi pelo impulso. Mas quando a gente cada vez mais se encaixa, se joga na palavra do Senhor, a gente começa a ouvir cada vez mais alta a voz do Espírito Santo no nossos ouvidos, e a gente começa a ouvir aquela palavra dizendo assim: não faz, não é por aí, não toma essa decisão, não se comporta desse jeito, não fala dessa maneira, e aí você vai... É igual o pai quando vai com a gente. Eu sou da época da minha mãe está aqui, não vou nem falar quem é ela para não ficar com vergonha, mas eu sou da época que eu ia para algum lugar, festa de família, as pessoas ofereciam comida, só comia quando a minha mãe olhava para mim e dizia assim: ah, café. Aí eu olhava para a mãe: ah, sim, café. Pedaço de bolo. A mãe: não, estou satisfeito. Obediência. E é isso que o Senhor espera, obediência. Quando alguém te oferecer alguma coisa, você olha para o Senhor. O olhar nosso para o Senhor é aqui, Fala: Senhor, não, obrigado, não quero. Vai em tal lugar, vem aqui comigo. Não, hoje não quero, obrigado. Fica para a próxima. Mas a gente quer se manter em tudo quanto é lugar, fazer tudo quanto é coisa, porque a nossa carne quer nos levar cada vez mais para o lugar onde a gente vai cada vez mais nos sujar, se meter cada vez mais na impureza. Mas o Senhor está esperando em nós um coração que se incline para que a gente busque nele a limpeza total daquilo que tem nos atrapalhado, e a gente começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a verdade que tem para a sua vida. Quem crê em nome de Jesus pode se levantar.